Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Paulo, na Epístola dos Romanos, aborda o plano de salvação de Deus de uma maneira muito especial e, na verdade, muito encorajadora e muito bela. A boa nova da salvação, a boa nova de Deus, a boa nova do reino de Deus, é que nós vamos receber a vida eterna pela fé, através da fé. Esse entendimento, de uma maneira plena, de uma maneira completa, é muito importante para nós entendermos, mas também é difícil para muitas pessoas entenderem e torna-se para muitos um ponto de confusão. Porquê? Porque muitos tentam realizar um ponto de justiça através da sua própria autojustiça. E assim começam a criticar ou a condenar ou a julgar outros quando outras pessoas não chegam ao padrão que eles pensam que é necessário. E por isso é criticamente importante para nós entendermos este ponto que Paulo aborda aqui em Romanos, para nós termos carinho e amor para com o próximo, ao mesmo tempo que respeitamos a lei de Deus e os princípios eternos da lei de Deus. Vejamos, começando então a ler em Romanos capítulo 1, e começar a ler no versículo 16. Ora, aqui lemos Romanos 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, da boa nova que Cristo nos dá, da boa nova que Deus nos dá. Porque, ao fim de contas, o Pai e o Filho têm o mesmo propósito. São um em propósito, em objetivo, em golo para nós realizarmos. Porque esta boa nova do reino de Deus, esta boa nova de Cristo, esta boa nova que o Pai nos quer dar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, sim, crer é importante. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que, e continua Paulo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nesta boa nova, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E por isso vemos que é um passo de fé em fé. É como se fosse subir uma escada de fé em fé. Da minha fé, da fé de Deus, da fé de Cristo, e conforme vamos crescendo em fé, é de fé em fé. Queridos irmãos, muitas vezes nós não entendemos o que é fé. Uma maneira que eu gosto de explicar o que é fé é com uma palavra simples, facilmente compreensível a nós hoje em dia nesta sociedade. E por isso vou usar outra palavra, uma palavra ter confiança. Não está claro, fé é mais do que ter confiança. Mas para o meu propósito hoje, usar este termo simples de ter confiança ajuda-nos a descrever bem o que é ter fé. Ter fé é acreditar, é ter confiança nas promessas de Deus.
Nós temos confiança em Deus porque podemos confiar nele. Porquê? Porque ele não mente. Ele diz sempre a verdade. Ele é a verdade. Ele é fiel à sua palavra. E daí a palavra fidelidade, fiel, ter fé. Ora, vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Para demonstrar como Deus é fiel. 32, Deuteronômio, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. Deus é fidelidade. Deus é fiel. Deus pode ser confiado. Nós podemos confiar nele, porque ele é fidelidade, é fiel. Ele é a verdade. O que ele diz, pão, pão é pão, queijo, queijo é queijo. Sim é sim e o não é não. Vejam em Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. As promessas de Deus são infalíveis. Nós podemos ter completa confiança em Deus porque Ele não mente, as promessas dele são infalíveis. Ele quer que você esteja no reino de Deus como filho e filha dele, glorificado na família dele. E o desejo dele é infalível. Mas como ele dá a você arbítrio livre, a única possibilidade de falha não é dele, mas é a sua. Você desistir, você virar as costas a Deus. Veja também em Isaías capítulo 25, versículo 1. Isaías capítulo 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. As promessas, o que Deus prometeu, o que Deus disse, Ele é fiel e isso é verdade. E Ele faz maravilhas para executar essas promessas. E por isso Deus é verdade. Deus é 100% verdade. Por outro lado, nós temos que nos tornar como Deus é. Temos que ter o fruto do Espírito de Deus, que inclui fidelidade. Ser fiel como Ele é. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Nós, e está claro, domínio próprio, e nós
precisamos de ter este fruto com estas características. E uma delas, entre elas, é ser bondoso, ser benigno para com o próximo, mas é ser fiel também. Queridos irmãos, nós temos que ser pessoas de que a nossa palavra é tudo o que é necessário fazer. A nossa palavra precisa de ter peso e dizer, quando eu disse uma coisa que vou fazer, preciso de fazer. A mesma coisa nós todos. Vejam em Mateus 5, versículo 37. Aqui está no Sermão do Monte, e Jesus Cristo descreve aqui em Mateus 5, versículo 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Mas nós temos que ser verdadeiros. Quando a nossa palavra é verdadeira, nós vamos ser fiéis à nossa palavra. Temos que ser pessoas de que a nossa palavra tem valor. O que é certo, e o que é errado. E por isso, Deus é fiel. E agora, continuando, como estávamos a ler há pouco em Romanos, Paulo, a descrever em Romanos, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. O justo viverá pela fé. E o que eu disse? Esta fé é ter confiança. E como é que podemos ter confiança? Porque Deus é fiel. E nós temos que ser fiéis também. Por isso, uma das características do fruto do Espírito de Deus é fidelidade. Mas então, continuando aqui a descrever o que Paulo diz, no versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e todas as atitudes que não são segundo Deus e toda a perversão, isto é, desvio da verdade, virar as coisas de pernas para o ar, toda a perversão dos homens que detêm a verdade. Detêm a verdade. As pessoas hoje em dia estão a deter a verdade, estão a dizer mentiras, e quando as pessoas dizem uma verdade, dizem não, isso não está correto. Estão a deter a verdade pela injustiça. O mundo hoje em dia está cheio de injustiça. E por isso ele está a dizer aqui que a ira de Deus se revela, que vai haver um julgamento, vai haver um dia de juízo. Vai haver um julgamento. Continuando então a ler no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Isto é, o que nós podemos saber de Deus é manifesto entre as pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Aqueles que têm impiedade e perversão dos homens. Porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou à humanidade que Ele existe. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não têm desculpa. São indesculpáveis.
Estes cientistas, estas pessoas de grande inteligência, não têm desculpa, porque sabem melhor que Deus existe. Não há desculpa para eles. Porque negar que Deus existe é deter a verdade pela injustiça, como lemos no versículo 18. Continuando então a ler agora, no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, sabendo que Deus existe, conhecem Deus nesse ponto limitado, que Deus existe, não dão glória a Deus como Deus, nem dão graças a Deus por termos uma mente, por teres a capacidade de pensar, por termos saúde, ou seja o que for. As pessoas não dão graças a Deus. Antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Os seus raciocínios não têm valor. Raciocínios à parte de Deus são indesculpáveis, obscurecendo-lhes o coração insensato. E assim têm um coração insensato às escuras. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É uma loucura hoje em dia, queridos irmãos. É uma loucura no mundo. Absolutamente loucura. E continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por causa disso, Deus disse, bem, estás-me a rejeitar, então anda no caminho que queres andar. E por isso deixou eles fazer essas paixões infames, que são, digamos assim, básicas, paixões infames que são contradição da própria base da verdade. Por exemplo, dizendo aqui, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. A natureza é que a mulher, dentro do matrimónio, tem relações íntimas com o seu marido. Não é com outra mulher. Porque quando faz com outra mulher, é contra a natureza. E semelhantemente, versículo 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, entre o homem e a mulher, no matrimónio, o contato natural, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, pecado, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Porque afeta a saúde, têm doenças e sei lá que mais. Queridos irmãos, a fundação da verdade destas pessoas está completamente de pernas para o ar. É o que se passa no mundo hoje. É o que se passa no mundo hoje. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque, como lemos, eles sabem melhor, não têm desculpa, mas desprezaram. O próprio Deus os entregou, deixou eles andarem, os entregou a uma disposição mental reprovável. Estão mentalmente a fazer coisas que são completamente erradas, que é uma loucura hoje em dia, irmãos. É uma loucura o que vemos, esta conduta, estas coisas que pessoas dizem, é uma loucura. É uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, etc., etc. Queridos irmãos, o raciocínio deles,
A disposição mental deles ficou pervertida. Não pensam corretamente. E depois, um bocadinho mais adiante, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Quando dizes mal da outra pessoa. Não podes dizer mal dos outros. Não podes estar a criticar o outro. Não podes ser autojusto, eu sou melhor que o outro. Porque no que julgas, no que criticas a outro, a ti mesmo te condenas. Estás a condenar a ti próprio, pois praticas as próprias coisas que condenas. Tu fazes a mesma coisa. Por isso, cuidado. Não devemos de estar a dizer mal, a criticar o próximo. Bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade, contra os que praticam tais coisas. Vai haver um julgamento. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não. Não. Porque, irmãos, como lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz, porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas você tem misericórdia para com o próximo, não está a criticar o outro, então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós precisamos ter misericórdia, compaixão, amor para com os outros. Não amamos o pecado, mas amamos o pecador. Isto é, respeitamos, temos carinho para com o pecador. Não gostamos do pecado, mas temos amor e carinho para com o pecador. Ou desprezas, versículo 4, a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da benignidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus nos dá espaço, nos dá tempo. Porquê? Para nós arrependermos. Deus é misericordioso, é bondoso, é tolerante, é longânimo, isto é, sofre por muito tempo, tem muita paciência conosco. Porquê? Porque quer que nós cheguemos ao arrependimento. E o mundo precisa de arrepender. Deus está a dar ao mundão tempo e espaço para se arrependerem. O ponto aqui que o Paulo está a referir, irmãos, é que nós precisamos de crer em Deus, acreditar em Deus, ter confiança em Deus, que Ele é misericordioso e que Ele vai executar juízo, ao fim de contas. Mas, entretanto, temos que acreditar nele, no que Ele diz, e ter confiança no que Ele diz. Certo? E por isso lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Sim, se você não acredita que Deus é fiel às suas promessas, que Deus está a demonstrar muita misericórdia e está-nos a dar espaço e tempo, mas que vai haver um juízo, se você não acredita isso vai desfazer a fidelidade de Deus, que Ele vai manter tudo da maneira que disse que ia fazer? De maneira nenhuma, diz no versículo 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem.
segundo está escrito, para ser justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Por isso vemos, irmãos, Deus é verdade. Deus é verdadeiro. Temos que nos arrepender. Deus pode ser confiado. Podemos ter confiança nele. Porquê? Porque ele é fiel. Mas nós, por outro lado, temos uma prática, uma prova durante a nossa vida do passado que prova que nós não temos sido fiéis. Mas temos que mudar. E por isso diz Paulo aqui em Romanos 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Somos nós melhores? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todos, tanto verdadeiros cristãos na Igreja de Deus, como gentios, pessoas que não estão na Igreja de Deus, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. E isso inclui você e eu. Nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Precisamos de buscar a Deus melhor, porque estamos ainda longe do que Deus quer que nós cheguemos a essa meta, a esse alvo, a esse padrão de sermos ou conhecermos Jesus Cristo como Ele é, para chegarmos ao mesmo padrão do que Ele é. Por isso, irmãos, continuando então a ler no versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. E acho que isso inclui você. Porque não diz aqui, não há ninguém exceto você. Não há nenhum sequer. Queridos irmãos, todos nós fizemos coisas erradas. Todos nós falhamos, erramos o alvo. E por isso lê-se um bocadinho mais adiante no versículo 20 de Romanos 3. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, dele, por meio ou por obras da lei. Porquê? Porque todos nós falhamos. Se você uma vez falhou, quebrou a lei, não está justo perante obras da lei. Em razão que pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vemos que, eu pequei. Nós pecamos. Você pecou. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, o que é a justiça de Deus? Isto é, agora, à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é que isso quer dizer? Precisamos de falar isto de uma maneira clara. Porque a lei e os profetas testemunham, apontam para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, quando ele se manifestou como um ser humano, essa é a justiça de Deus. Porque ele veio como um ser humano perfeito, sem pecado. Essa é a justiça de Deus. Viveu sem pecado. Você e eu, não. E versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé. A fé de
Jesus Cristo, como devia estar escrito, como devia ter sido traduzido, para todos e sobre todos os que creem, os que acreditam. Sim, a fé de Cristo se manifestou pelo ato de fé que Ele fez de dar a sua vida por nós. Foi um ato de fé. Deu o seu sangue por nós. E esse ato de fé, mediante a fé de Cristo, a justiça de Deus se manifestou, é manifestada, nós entendemos, para todos. E sobre todos os que creem. Para todo o mundo e todos os que creem. Nós que acreditamos nele, que o que ele fez, acreditamos que o que ele fez é suficiente para nós. Porque não há distinção. Não há distinção. A justiça de Deus, mediante a fé de Cristo, é para todos nós, para toda a humanidade, bons e maus, pecadores ou não. Pois, versículo 23, todos pecaram. Você pecou? Está claro que você pecou. Eu pequei? Está claro que eu pequei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus Cristo não pecou. Ele é justiça. Ele se manifestou. A justiça de Deus se manifestou por quê? Pela fé, pela confiança que ele teve no Pai, que o Pai o ressuscitaria. Por isso somos justificados, versículo 24, gratuitamente, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu acto gratuito para conosco, mediante a redenção, isto é, como Jesus Cristo nos compra de volta da morte, a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como perdão por nós, o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, mediante a fé. A fé que Ele fez isso com fé. E por outro lado, sim, nós temos que acreditar que o que Ele fez é suficiente para nós. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus perdoa os nossos pecados do passado. E por isso, somos justificados pela fé. Mas não é a minha fé. É pela fé de Jesus Cristo. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, as sagradas escrituras, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Como vocês podem ler na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel. Pela fé que há em Cristo. Não é a fé que há em mim ou em você. Vejamos agora então em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Qual fé? A fé de Jesus Cristo. E isto não vem de nós, não é nossa fé. É dom de Deus. Deus nos dá a fé de Cristo gratuitamente a nós como um ato para nos justificar, gratuito. Isto é de graça, isto é a graça de Deus. Não de obras, não de suas obras, não da sua fé, para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, do Pai, através de Jesus Cristo, criados em Cristo, através de Jesus Cristo, para boas obras. Por isso, irmãos, não são as nossas obras. A nossa fé, a nossa confiança é insuficiente. Não é nada para nós estarmos a gloriarmos. E por isso você não pode estar a julgar o outro e a condenar o outro e dizer que você é melhor, como lemos em Romanos 2, versículo 1, porque se fazemos isto estamos a condenar-nos a nós próprios. Vejamos então agora em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, porquê a lei? Qual é a razão de ser da lei? A lei foi adicionada por causa de transgressões. O que é uma transgressão? Transgressão é quebrar a lei. Então, a lei foi adicionada por causa de quebrarem a lei. Como é que isso pode fazer senso? Se a lei foi adicionada porque quebraram a lei, como é que isso pode fazer senso? Pode. Porquê? Porque está a falar de duas leis. Porque a lei das cerimónias foi adicionada porque quebraram a lei eterna de Deus. E por isso a lei foi adicionada, a lei das cerimónias foi adicionada até que viesse o descendente, que é Jesus Cristo, a quem se fez a promessa, que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo, e foi promulgada esta lei cerimonial por meio de anjos, palavra grega angelos, que significa mensageiros, mais especificamente pela mão de um mediador. Qual foi o mediador? Moisés. Deus falou a Moisés, Moisés deu isso aos outros mensageiros na terra de Israel, e assim foi promulgada por meio destes mensageiros. Veja também o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de professor, para nos conduzir a Cristo. A lei cerimonial aponta para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé de Cristo. E por isso, queridos irmãos, não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a nossa justiça. Veja em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Por isso, tudo não tem valor nenhum. Tudo. Se eu perco o meu emprego, se eu perco isto, aquilo, é como o refúgio para ganhar a Cristo. Não estou a dizer que não precisamos trabalhar, mas temos que trabalhar, sim. Mas o ponto é que temos que pôr Deus primeiro. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é minha autojustiça que procede da lei. Porque eu estou a obedecer a isto, estou a fazer aquilo, eu sou mais justo que o outro, por isso estou a condenar e criticar o outro. Não! Senão pela fé de Cristo, como devia de ser. A justiça que procede de Deus, baseada na fé de Cristo. É mediante a fé de Cristo. Não é minha fé. Senão seria obras minhas. Vamos então continuar agora a ler em Romanos, capítulo 10.
Romanos, capítulo 10. E vamos então começar a ler do versículo 1. Porque, como eu disse, Paulo descreve princípios acerca do plano de salvação de Deus de uma maneira muito encorajadora. E por isso estamos aqui a ler no capítulo 10, no versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, e dos israelitas, está Paulo aqui a falar dos israelitas, mas é como se você estivesse a falar das outras pessoas que não são cristãos, são para que sejam salvos. O meu desejo para todas as outras pessoas do mundo é que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que essas pessoas, nessas outras igrejas, têm zelo por Deus. Essas pessoas, noutras igrejas, há muitas pessoas que são muito zelosas por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Meus irmãos, aqui, isto é crítico, entendermos isto. Precisamos de entender a justiça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas na Igreja de Deus não entendem a justiça de Deus. Procuram estabelecer a sua própria autojustiça e depois condenam e dizem mal e criticam outros irmãos porque vem outro irmão a falhar. Não critiquem as outras pessoas. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ver, não é preciso ter mais lei. Não é isso que está a dizer, irmãos. O fim da lei, o propósito da lei, o objetivo da lei, a intenção da lei cerimonial, é para apontar a Cristo. Para apontar para Cristo. Porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Imaculado, sem pecado, que morreu por nós. As outras cerimónias, sacrifícios, tudo, apontavam a Cristo. Queridos irmãos, é muito semelhante ao que lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque está aqui esta luta entre a serpente e a semente da serpente, que é Satanás e aqueles que falam Satanás, aqueles que seguem Satanás, a serpente e a semente da serpente, é esta guerra entre a serpente, Satanás, e a mulher e a semente da mulher. Mulher simbolizada, neste caso, inicialmente a Eva, mas numa outra camada de simbolismo representa a Igreja de Deus, e a semente da mulher, que é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. E há esta contenda aí. E isso foi profetizado na lei. Em Gênesis é o início da lei, dos 5 livros da lei de Moisés. Apontava já ao início para Cristo. E por isso a lei apontava para Cristo. Mesmo em Gênesis. E por isso lemos em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mas não vim para revogar, mas vim para cumprir. Sim, ele veio para obedecer a lei, mas para cumprir a lei. Porquê? Porque a lei apontava para Cristo, como vimos. A lei da Páscoa, a lei dos sacrifícios, a lei já em Gênesis apontava para Cristo. Ele veio cumprir essa parte da lei que apontava para Cristo e veio cumprir as profecias dos profetas.
E por isso ele não veio revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir. Então, queridos irmãos, o que é a fé de Cristo? A fé de Cristo é que Jesus Cristo teve completa confiança no Pai, que o Pai o ressuscitaria. E por isso ele deu a sua vida, ele se esvaziou e fez um homem e se humilhou até à morte, em completa confiança, em completa fé, que o Pai o ressuscitaria. Isso é a fé de Cristo. E por isso ele deu a sua vida, deu o seu precioso sangue. E isso é bem descrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver as coisas, a mesma mentalidade, o mesmo espírito, a mesma intenção que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, porque lemos em João capítulo 1, versículo 1, que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não julgou como estelionato ou falsidade ideológica, ou não viu isso como usurpação, ser igual a Deus. Não foi um roubo de identidade, ser igual a Deus. Antes, Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. De quê? De ser da forma de Deus para vir a ser da forma de homem. É o que diz aqui no versículo 7. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou ainda mais até morrer. Dar a vida. Isto é um ato de fé. Em completa confiança que o Pai o ressuscitaria. E por isso, queridos irmãos, somos feitos justos, somos justificados perante o Pai, porque Jesus Cristo confiou no Pai e deu o seu sangue para nos redimir, para nos comprar de volta da morte. E por isso nós somos feitos justos com Deus pela fé de Jesus Cristo, e não pela sua fé ou pela minha fé. Então, o que é que precisamos fazer? Vejam, voltando então a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Antes, confirmamos a lei. Como? Paulo explica no capítulo 4. Tal como Abraão acreditou em Deus quando Deus disse a ele: sai desta terra e vai para a terra que estou a prometer-te. Ele acreditou em Deus. Sim, teve confiança, porque Deus não mente. E Deus disse: eu te abençoarei. Ele acreditou em Deus. E por causa disso, é o que lemos aqui. No versículo 5. Diz assim, no versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Esse ato de fé, de crença de Abraão foi imputado, foi posto como crédito na sua conta como justiça. Não é porque ele era justo, não é que ele era perfeito, fazia as coisas todas certas, não. Ele tentou fazer as coisas, mas tinha certas imperfeições. Todos nós tentamos, mas temos certas imperfeições. Mas o ponto aqui é que ele tentou, mas acreditou.
e quando acreditou, deu o primeiro passo em fé, de fé em fé, de fé a fé. Sim, nós temos que acreditar que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. E por isso, quando nós acreditamos, vamos fazer o que Ele diz para nós fazermos. E por isso nós vamos mudar a nossa vida. Sim, não somos justificados pelas nossas obras, mas agora que Jesus Cristo nos justificou pelo seu ato de fé, nós agora precisamos de acreditar nele e fazer o que Ele diz para nós fazermos. Temos que mudar a nossa maneira de viver. E por isso vocês leem capítulo 4, muito interessante e muito significante, mas vejam, por exemplo, aqui no capítulo 4, no versículo 20. Capítulo 4, no versículo 20, diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Nós não devemos ter dúvidas, temos de ter confiança, andar em fé. E por isso, versículo 21, estando completamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Precisamos de acreditar em Deus. Por exemplo, Deus diz que temos que guardar o sábado. Temos que ter fé e acreditar em Deus que Ele vai providenciar onde nós não vemos uma solução. Temos que estar completamente convictos. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que isso foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós, igualmente, nos será imputado o quê? Justiça de Deus. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Por isso nós acreditamos que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. Porque o sacrifício de Jesus Cristo nos justifica. E por isso nós vamos andar em fé e fazer o que Ele diz para nós fazermos, e essa justiça de Deus vai ser creditada, imputada, levada em nossa conta como justiça. E, queridos irmãos, isto é o dom de graça de Deus para conosco. Porque Deus deu o seu grande sacrifício, o Pai deu o seu único Filho, unigênito, e Jesus Cristo deu a sua vida por nós, como nosso Salvador. Então o Pai e o Filho esperam que nós demonstremos gratidão a Ele. Como? Obedecendo a Ele e fazendo o que é agradável nos seus olhos. Entendendo que o que nos justifica é o ato de fé de Jesus Cristo. Mas agora que somos justificados de graça pela fé de Cristo, nós temos que acreditar nele e dar o primeiro passo em fé, acreditando que Ele é poderoso, suficientemente poderoso para fazer o que Ele promete e que Ele nos vai ajudar. E por isso, embora somos justificados pela fé, aqueles que praticam a lei ao fim deste período todo é que vão ser justificados. É o que lemos em Romanos, capítulo 2, versículo 13. Romanos, capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porquê que praticamos? Porque acreditamos no que Deus diz para nós fazermos. Sim, não somos justificados inicialmente pela nossa fé, é a fé de Cristo. Mas agora, uma vez que Ele fez isto por nós, nós temos a responsabilidade
de responder a esta gratidão, responder em gratidão a esta graça, responder em gratidão a este ato de graça que Deus tem para connosco, fazendo e não querendo desobedecer a Ele. Então, se perseverarmos até ao fim a vencer as paixões, as fraquezas da carne, obedecendo às leis de Deus, embora de vez em quando falhamos, mas nos arrependemos e olhamos para os outros que estão a tentar e vão falhando com misericórdia, porque nós também falhamos, então chegamos ao ponto que lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e por isso estamos firmes agora a ser fiéis a Deus. Porque Ele diz, obedeçam a mim, e nós então vamos obedecer a Ele. Porquê? Porque Ele fez isto por nós, e nós queremos retribuir. Com o que é que podemos retribuir? Simplesmente obedecendo a Ele e fazendo o que é agradável a Ele. E por isso gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E qual é a glória de Deus em nós? É que nós vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, com vida eterna, na família de Deus.